Meus irmãos, muita paz. O carnaval é uma festa de beleza inigualável. Uma estética que apresenta a diversidade humana. Impressionante como as pessoas conseguem se mostrar livres, sem as prisões normais, naturais do cotidiano. E acho de uma beleza ímpar. E cada um vive aquela festa de um modo diferente, de um modo particular. Pessoalmente, eu resolvi este ano brincar o carnaval de forma diferente. O meu carnaval começou na sexta-feira de manhã e terminou ontem à noite. Foram praticamente 9 dias, ou quase 10 dias de carnaval para mim. E nesses dias eu resolvi assistir filmes. E assisti 10 filmes. 10 excelentes filmes. Mas o bom dos filmes que eu assisti não foi só o conteúdo deles, mas principalmente também porque eu pude compartilhar com outras pessoas o conteúdo, conversar, discutir, opinar, avaliar personagens, recontar a história. Muito bom, muito bom. Que excelente carnaval. Para assistir a 10 filmes, então, eu não estava na folia, eu estava na minha folia particular. Num dos filmes, conta a história de uma garota, de uma garotinha, que ela fora assassinada e ela desencarnou. E do outro lado da vida, ela começou a ver o que acontecia com as pessoas. E ao mesmo tempo, claro, o quanto o olhar dela modificava a paisagem no entorno dela e modificava o comportamento das pessoas quando ela participava das experiências posteriores à sua desencarnação. Ela fora estuprada e assassinada por uma espécie de um maníaco, um psicopata, que fez isso com outras crianças. E ela, então, ao desencarnar, se reuniu com essas outras crianças. Um filme impressionante, interessante, porque dentro de uma temática espírita, porque mostra o olhar de uma pessoa desencarnada depois de passar por um crime. Mas assisti outros também interessantes, muito interessantes. A história de uma mulher que foi sobrinha de uma famosa criatura que foi pintada por um austríaco de nome Klimt, a Dama Dourada. A história dela muito bonita. Um outro que conta a história de uma criatura que ajudou 2.500 crianças judias na Polônia, foram salvas do Holocausto. Interessante, ela até foi candidata ao Prêmio Nobel da Paz algumas décadas atrás. Mas filmes muito interessantes. Mas o que eu notei de comum nesses 10 filmes, todos eles, e não foram escolhidos previamente. Não, eu não escolhi assim, eu tenho uma relação de filmes para assistir. Eu via os filmes que eu tinha, pelo menos umas 2 centenas, eu vou assistir esse. Hoje eu vou assistir esse. Teve dias que eu assisti 3 filmes no dia. Agora eu vou assistir este aqui, este outro. Quando eu me deparei, os 9 filmes
eles tinham algo em comum. Algo em comum. E se vocês assistirem esses 9 filmes, o 10º não. O 10º não foi tão bom, mas valeu a pena porque fechou os 9. O décimo foi ontem à noite, foi no cinema. Os 9 não foi no cinema, foi em casa. Se vocês assistirem, vocês vão encontrar um fio que liga esses 9 filmes. E o fio que liga esses 9 filmes que eu fui constatar é que há algo na criatura humana que a faz diferente, que a leva a um patamar acima de onde ela se encontra. Para que vocês entendam, vou citar como exemplo o fato de vocês estarem aqui num centro espírita. Vocês sabem que vocês estão aqui porque existe em cada um de vocês um pensamento, uma ideia que transcendeu o senso comum da materialidade para a espiritualidade. Graças a este pensamento de vocês, é que vocês procuraram um centro espírita. Porque se não houvesse esta ideia transcendente, vocês estavam numa igreja católica, ou estavam num templo batista, ou estavam em casa, ou em qualquer outro lugar, menos num centro espírita. Se estão no centro espírita, é porque tiveram uma ideia acima do comum. Entenderam que há algo espiritual a ser buscado, a ser conhecido, mesmo com medo, mesmo com ressalvas, mesmo com dúvidas, mas houve o pensamento. Mesmo que influenciado por alguém que ele trouxe aqui, ou que falou para ir ao espiritismo, mesmo que por conta de alguma dor ou sofrimento, a mente se permitiu abrir espaço para algo além do convencional. Digo a vocês, valorizem esta ideia, mantenham ela acesa, não desprezem esta ideia transcendente da vida espiritual. Mesmo que continuem com dúvida, mesmo que ainda tenham medo de espíritos, mesmo que considerem sobrenatural, mas essa ideia faz com que você seja diferente da maioria. Diferente da maioria. É essa a ideia do espírito. A consciência de que há espíritos, a consciência de que alguma coisa precisa ser integrada para se explicar a vida, o universo, as ocorrências do mundo. Então, valorizem isso. Não percam isso. Não deixe que isso se dilua no nada, num vazio. Vão em busca de algo mais, porque essa busca de algo mais é que retira você, desculpem, da mediocridade de muitos. Desculpem. Graças a esse tipo de pensamento é que você saiu da mediocridade. E eu chamo de mediocridade aquela vida, mais ou menos, aquela vida pequena, aquela vida sem sentido, aquela vida vazia. Então, dê lugar a esse pensamento. Diga assim, pelo menos eu tenho essas ideias. Pelo menos eu tenho algo a mais do que muita gente. E esse algo a mais se chama espiritualidade. E eu estou chamando de espiritualidade mais do que a crença em algo
além da morte. Eu estou chamando de espiritualidade aquilo que o Espiritismo coloca. Uma vida verdadeira após a morte. Não percam isto. Isto é valioso. Mas muitos que têm essa percepção, essa ideia, cristalizam o saber espiritual, o conhecimento espiritual. Por quê? Porque guardam conceitos, guardam frases feitas, guardam chavões espirituais, ideias que não evoluem, que permanecem numa linguagem arcaica, antiquada, inadequada para os tempos modernos. Num dos filmes, são 10 filmes. Eu digo 10 porque eu só peguei de sexta-feira passada até hoje, mas, na realidade, nos 2 meses anteriores, de dezembro para cá, eu assisti mais uns 10. Uns 20 filmes. É uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente no meu fim de semana, que vai de quinta a domingo, eu gosto de assistir filme, é um hobby, né? Quinta-feira de tarde, pelo menos um filme, né? Hoje mesmo assisti outro, que eu não estou incluindo entre os 10, foi até ontem à noite, hoje já foi outro, né? Interessante o que eu assisti hoje. Amanhã deve ter outro, né? Sábado, domingo, e aí vai. É uma arte, o cinema é algo espetacular. Quem não gosta de cinema perdeu 3/4 da encarnação. 3/4, né? Boa parte dela. Né? Boa parte dela. E hoje você assiste pela internet. Você assiste pela televisão. São obras de arte. Obras de arte. Obras de arte. Não deixe de assistir. Não deixe de assistir. Filmes. Pois bem, um deles tem um rapaz que ele tinha um modo de ser diferente dos seus irmãos e de seu pai. O pai era um homem muito rude, muito bruto, batia nele, mas ele obedecia ao pai. O pai queria que ele fosse marginal e ele não aceitava ser marginal. Ele queria algo melhor para a vida dele. Ele tinha uma visão além do seu tempo. Enquanto o seu meio queria mantê-lo numa visão própria, particular, ele tinha uma visão mais além. E isso me faz lembrar pessoas, esse indivíduo, que vêm além, que não se limitam ao seu tempo. Porque há uma cooptação do tempo. Todos aqui somos espíritos reencarnados. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você é um espírito reencarnado. Quando você nasce numa família, numa cidade, num bairro, numa sociedade, você sofre uma limitação daquele meio, porque você recebe uma carga genética de seu pai, de sua mãe, que mexe no seu caráter. Você recebe a contribuição da sociedade que você vive, da cultura que você está imerso. E se você bobear, você se limita por causa dessa cultura, dessa sociedade. E você ainda tem suas tendências de outras encarnações que limitam você. Então, você se torna prisioneiro da hereditariedade, da cultura da sociedade e das suas tendências a ficar olhando para o passado. Se você não acordar e olhar para frente, você se limita. Você entra num processo de estagnação. Quantas pessoas não entenderam que nós estamos no século
XXI. Nós não estamos no século XIX, nem XX. Mas muitos ainda estão vivendo no século passado, no século retrasado. No século retrasado. Num dos filmes que eu assisti, há uma discussão jurídica internacional entre a Áustria e os Estados Unidos. E eu discuti esses filmes com meu genro, que está concluindo o doutorado dele em Direito. E o debate que o filme suscitou em nós foi sobre a nossa Constituição brasileira. O que é que nós estávamos discutindo? A diversidade do casamento. O casamento homoafetivo, estávamos conversando sobre isso. E ele dizendo, Adenauer, a nossa Constituição é clara. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Atrasada, claro. Mas de onde vem isto? Perguntei a ele, de onde vem isso? Vem do pensamento judaico de 6.000 anos atrás. De 6.000 anos atrás. Deus fez o homem e fez a mulher e acabou, não sobrou mais para nada. E a mentalidade coletiva é que só existe essas duas possibilidades de manifestação do espírito. E eu dizia a ele, pois é, vá em outros países que não foram submetidos à cultura judaico-cristã e veja se o pensamento é o mesmo. Talvez não. São 6.000 anos de pensamento assim, pelo menos 6.000 anos. E a gente é prisioneiro dessa ideia. Não abrimos a mente para entender que somos todos espíritos e usamos roupagens carnais. Roupagens essas que só admitem duas possibilidades, mas o espírito é livre na sua afetividade, para não dizer sexualidade. Discutíamos isso para que entendêssemos o quanto a mentalidade coletiva coopta o nosso modo de pensar. É preciso que você se liberte desta maneira de pensar para enxergar mais além. Não sobre isso, sobre tudo. Absolutamente sobre tudo. Sobre tudo. Meu neto me perguntou, eu estava assistindo ao filme hoje com ele, o que eu estava assistindo, e ele me perguntou, vô, o que é que tem dentro do óculos? Pergunta fantástica, né? Filosófica. Eu disse, ó, tem vidro. Eu disse, não, vô, perguntei o que é que tem dentro. Aí, como o meu óculos é de titânio, eu disse, ó, tem titânio. Ele disse, ah, bom. Ele não entendeu, né? Tá bom, porque se eu dissesse que era ferro, ele ia entender. Tem titânio. Eu disse, ah, bom. Eu quero ver dentro do óculos. Eu disse, eu vou botar umas imagens aqui do óculos e como fabrica para você enxergar. Dei pausa no filme, entrei na internet, procurei óculos, fabricação de óculos e mostrei, olha como é que fabrica. Eu disse, ah, é isso mesmo. Pronto. A pergunta boba dele, despretensiosa, que eu não sei por que ele fez, qual a razão, e vai ser difícil saber por que uma criança pergunta o que tem dentro de um óculos, serve para você levantar questões além de se perguntar o que é que eu vou comer hoje, de se perguntar onde é que eu vou dormir hoje. Há questões muito mais transcendentes que você deve fazer, que você deve ir além. Não se limite à mesmice que existe hoje, das pessoas se perguntarem qual é o capítulo da novela, o que é que vai passar
qual é o bloco que vai passar, onde é que você vai pular o carnaval, ou algo parecido. Existem muito mais questões a serem levantadas. Se você não fizer isso, você vai repetir experiências, repetir sofrimento, andar em círculo na vida, com pensamentos, olha você de novo passando por aquilo, de novo vivendo a mesma problemática. Por quê? Porque tem um vício mental de ficar pensando da mesma forma que seus pais, da mesma forma que seus avós, da mesma forma que está a sociedade aí. É preciso transcender, porque se você não fizer isso, você fica para trás. Vai pertencer a uma sociedade arcaica, antiquada, muito antiga. Quantos cristalizam conceitos que merecem uma nova linguagem, Você não pode estar pensando da mesma forma. Vou dar um exemplo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, etc, etc. Amar a Deus sobre todas as coisas. E você repete isso dezenas de vezes. Várias encarnações, você aprende o primeiro mandamento. E passa a dizer isto. Mas eu pergunto a vocês, o que é isto? O que significa isso? Porque se você não entrar em contato com o significado, você fica só no enunciado. Se você aceitar que isso é um óculos e não perguntar o que tem dentro, você fica só no externo. Não fique só no conceito antigo, na linguagem antiga. Então, amar a Deus sobre todas as coisas tem um significado. Qual é? Além do que está enunciado. O que quer dizer isso, amar a Deus sobre todas as coisas? É uma pergunta que eu faço a vocês. Ou vocês pensam que amar a Deus é a mesma coisa que amar uma pessoa? O verbo é o mesmo, mas o significado é outro. Vocês nunca pensaram nisso? Ou continuam pensando que o primeiro mandamento deve ser seguido, e é isso, amar a Deus sobre todas as coisas? Eu volto a perguntar, o que significa isto? Qual é o valor que isso tem? Para que isso serve? É para vocês se ajoelharem e reverenciarem a Deus? É para isto? É para vocês, no dia 2 de fevereiro, levarem uma oferenda para Iemanjá? É para isto? É para vocês fazerem o sinal da cruz ante uma figura religiosa ou um templo religioso? Para que é amar a Deus? Se vocês não entrarem em contato com o significado disso, vão estar repetindo essa ideia em encarnações a fio, sem penetrar no seu significado profundo. Será que amar a Deus sobre todas as coisas é na quinta-feira do Bonfim, sair da Pituba até lá, andando, vestido de branco? É isso que é amar a Deus? Será que amar a Deus é você dar umas chicotadas nas costas? Ou fazer um sacrifício físico? É isso que é amar a Deus? Será que amar a Deus é você pegar R$100 e dar de doação para um centro espírita ou para uma igreja? Será que amar a Deus, o que é isto? Está escrito ali, do lado de fora, na Fundação La Harmonia. O amor é a força propulsora do universo. Para tentar explicar o que é essa palavra amor.
é uma força, é algo que impulsiona, é algo que move. Mas não confunda o amor a Deus com o amor que você tem ao seu marido quando ama a sua esposa, a sua mulher, ou ao seu companheiro, a sua companheira. Amar a Deus sobre todas as coisas significa você precisa reconhecer uma marca em você, uma marca, uma espécie de cicatriz. Você precisa reconhecer. Deus não está no altar, nem no centro espírita, nem nas montanhas, nem nas estrelas. Há uma marca em você. Amar a Deus sobre todas as coisas é tocar essa marca. Será que você consegue? Se você conseguir, nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. Se você tocar essa marca dentro de você, isto é, se você amar a Deus sobre todas as coisas, nunca mais você vai sofrer. Nem vai fazer sofrer. Nunca mais. Enquanto você não tocar essa marca, você não vai entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai pensar que é fazer uma doação na encruzilhada. Vai pensar que é isto. Você vai pensar que é doar um dinheiro. Você vai pensar que é construir uma catedral, um centro espírita. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer e tocar uma marca dentro de você. Uma marca. Algo profundo, misterioso, simultaneamente doce e amargo. A marca divina em nós é algo misterioso, simultaneamente doce e amargo. Será que você consegue entender? Ou você pensa que Deus é uma manifestação exterior? Está lá em cima, como muita gente pensa. Deus está lá em cima. Em cima de onde, cara pálida? Em cima de onde? Se em cima e embaixo é mero referencial físico. Ou como pensam outros, Deus está dentro de você. Dentro aonde? Que aqui só tem carne, osso, sangue. Dentro de onde? É uma marca psíquica. Não está dentro. Está na intimidade da alma humana. Toque. Será que você consegue? Se você tocar, não vai mais andar em círculo. Não vai mais repetir experiências. Não vai mais sofrer. Para isso você tem que renunciar. Oh, palavrinha difícil de ser vivida. Renunciar. O sacrifício mais agradável a Deus é a renúncia do seu egoísmo. Esse é o maior sacrifício que você pode fazer. Porque o seu egoísmo impede de você enxergar a Deus. Porque você só enxerga a você. Tudo que você faz é para você. Você ajuda por interesse para se beneficiar. Que tal renunciar ao seu egoísmo? A reencarnação é um fenômeno universal. É como a morte. Não tem jeito. Todo mundo morre. Todo mundo. Vocês primeiro, depois eu. Todo mundo morre. Todo mundo morre. Todo mundo reencarna. Todo mundo reencarna. A reencarnação é uma coisa fantástica. Fantástica. Que maravilha você saber que você veio dali, veio de acolá, que você viveu essa
ou aquela experiência. Eu estava no intervalo entre assistir um filme e outro, conversando com Rosângela, minha esposa, minha atual esposa, né, Rosângela? Estava conversando com ela e eu me lembrei, tinha um espírito acompanhando a gente, nós estávamos à beira de uma piscina, e ele me fez lembrar da reencarnação do bisavô dela. E eu disse, olha, a reencarnação de fulano é seu sobrinho. Aí ficaram aquelas perguntas, e fulano quem é? Aí eu me lembrei de quem era minha neta. Minha neta pertence à linhagem de tal espírito. Lembrei quem foi meu neto, que nos encontramos numa outra encarnação. E fui lembrando de alguns personagens. Maravilhoso você saber dessas conexões entre encarnações 100, 200, 300 anos atrás. E você vê a vida dar continuidade aos seus processos e você poder dizer assim, bom, já sei mais ou menos o que é que eu vou fazer na próxima. Eu só preciso combinar com algumas pessoas. Combinar com algumas pessoas. Algumas ainda estão encarnadas. Algumas estão encarnadas. Outras estão desencarnadas, que a gente vai se encontrar e planejar. Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, Adenauer, você já tem com quem casar na próxima encarnação? Eu disse, olha, eu não pensei nisso. Eu estou pensando seriamente em ser gay. Acho que pode ser uma boa opção, né? Porque aí você fica mais livre, né? Por quê? Não, porque eu queria nascer e a gente se encontrar. Isso tem critérios. Tem critérios. Estou falando sério para vocês, eu disse, tem critérios. Como é que você escolheria uma pessoa para você se casar? Eu disse, eu tenho critérios, vamos ver se você se enquadra. Não é beleza. Você, por sinal, é uma pessoa bonita. Não é beleza. Não é beleza. Isso é um pouco enganoso. Né? Hoje todo mundo pinta o cabelo, né? Aliás, um desses filmes que eu assisti, o final do filme, eu só vou contar o final. Ela se olha no espelho e vê um cabelo branco. Foi o sinal da grande mudança na vida dela. Assista esse filme, muito bom. O nome desse filme? Eu tenho a relação de 10, dos 10. É um dos 10. Eu vou dizer só o nome desse. Chama-se A Incrível História de Adaline. A Incrível História de Adaline. É um filme muito bonito, é uma ficção muito bonita. Aí, tem critérios. Você quer reencarnar ao meu lado? Tem critérios. Não é beleza, pode ter certeza. Não é gênero. Não é gênero. Não sei se eu vou reencarnar mulher ou homem, ou meio termo, não sei como é que vai ser. Então, não é gênero. Então, já eliminou 2 critérios aí. Primeiro critério, tem que ser uma pessoa que goste de estudar. Tem que ser. Estudar. Que tenha gosto pelo estudo. Você aí elimina 85%, né? 85%. Você tira 85% que é sombra e água fresca. Gosta de estudar. Segundo critério. Ela até estava ontem no cinema. Essa pessoa. Essa pergunta não foi feita agora não. Isso tem uns meses. Ela estava ontem no cinema que eu fui assistir. Ontem. Segundo critério. Tem que ser uma pessoa produtiva. Produtiva. Isto é que gosta de produzir coisas para o espírito. Você elimina 99,9%. Pessoas produtivas. Você faz o que na vida? Não faz nada que seja para o espírito.
para levar as pessoas ao reconhecimento de que são espíritos. Não faz. Veja se eu vou me unir a alguém que não tem essa visão. Vai ser um estorvo, eu vou ter que estar carregando. Vou ter que estar levando. Pergunte à minha esposa se eu nunca chamei um filho meu, vamos para o centro, tem que ir. Não. A consciência de ser espírito não depende de você estar obrigando um filho a ir a um centro espírita ou a uma igreja. É livre-arbítrio. Basta o exemplo. Basta o exemplo. Então, o critério vai ser: vem cá, você faz o quê? O que você quer para a próxima encarnação? Você quer estar fazendo concurso público, o tempo todo? 10 anos estudando e nada. Só sendo mantida pelo tio, pela mãe, pelo pai, por não sei quem. Nada. Peraí. Não vou querer uma pessoa que a gente tem que perder tempo para estar segurando. Se é casamento para mim, é ser companheiro. Companheiro ou companheira? Então, eu quero um companheiro, alguém que eu não precise estar como muleta. Criatura, você não se enquadra. Olha como é gorda. Eu disse a ela, olha como é gorda. Sabe o que é isso? Ociosidade. Falta de trabalho, né? Não tem tempo para se dedicar às coisas do espírito, se dedica ao corpo, a engordá-lo. Não se enquadra. Então, pode perder as esperanças de se casar comigo na próxima encarnação. Pode. Entre na fila. E a fila é enorme. É grande. Mesmo eu falando esses critérios, tem gente que pensa que vai me enganar. Não vai. Vai entrar na fila, vai competir com gente muito boa, né? Muito boa. Essas pessoas não apostaram na marca divina em si mesmas. São egóicas, egocêntricas, não renunciam de forma alguma. Estão à espera de um momento mágico. O momento mágico, criatura, é a sua vida, é a sua existência. Esse é o momento mágico. Não espere um milagre. O milagre é você. Você é o milagre da vida. Não espere que algo aconteça. Num dos filmes que eu assisti, foram 10. Num dos filmes que eu assisti, ele é atacado por um urso. E ele passa por um sofrimento muito grande. Um karma pesadíssimo. Mas o que sustentava ele era o amor por um filho. Onde ele era capaz de renunciar a si mesmo pelo outro. Muitos não são capazes disso, de renunciar pelo outro. Vivem uma vida pequena, egocêntrica, esperando que algo aconteça. Uma loteria. Não, vai ver que eu ganhe. E gastam toda semana 2, 3, 4, 10 reais para tentarem fazer o que não são capazes de fazer consigo mesmo. Quer que a divindade resolva. Outros ficam à espera de alguém, uma pessoa, para me fazer feliz, para resolver minha vida, quando é você que deve resolver a sua vida. É você que deve ser feliz com você. Porque quem não é feliz consigo, não vai ser feliz com outra pessoa, não vai conseguir. A reencarnação nos coloca em contato com muitos espíritos. Muita gente. E você consegue ver a diversidade de espíritos, de qualidade, de profundidade.
Que tal você se tornar uma pessoa profunda? Que tal você se tornar uma pessoa que tenta tocar nessa marca divina? Essa marca divina, ela só vai ser alcançada se você se munir da compaixão, da doação, do amor, do sentimento de amor. Essa é a razão porque a força propulsora do universo, que a gente chama de amor, é Deus em nós, é Deus em você. Se você não fizer isso, você vai viver encarnação em encarnação, daqui para ali, dali para aqui, sem ter a menor noção de que enquanto você não se tornar dono da sua vida, do seu destino, você não vai caminhar. Por isso que eu coloquei, se apegue a esse pensamento transcendente, a essa ideia que foi colocada na sua cabeça de que há espíritos e que você acreditou nisso, que você foi atrás disso. Por isso que você está aqui. Fortaleça isso, porque senão você vai continuar na mediocridade coletiva. Você vai continuar como qualquer pessoa que não se encontrou. Um dos filmes se passa, aliás, a maioria deles se passou no século XIX, início do século XIX. Um dos filmes, um homem vai em busca de seus 3 filhos mortos, desenterrá-los e levá-los de volta à sua terra de origem, à sua pátria. Eles morreram lá na Alemanha. E ele vai em busca dos corpos de seus filhos. E ele encontra um deles, aliás, não posso dizer, senão vou contar. Não, vou contar, se vocês assistirem, vocês não vão ver por esse olhar. Encontra um deles. E esse filho se recusa a voltar. E ele diz: pois se você quer morrer aqui, eu também vou morrer aqui. Porque eu só vim por sua causa. Eu estou aqui porque eu vim para levá-lo de volta. Ou você vai comigo, ou eu morro aqui com você. E eu interpretei essa fala dele como quem dissesse assim: eu tenho um propósito, e o meu propósito não sou eu, é você. O meu propósito é ajudá-lo. O meu propósito é levar você a uma condição melhor. Será que a gente se preocupa com isso? De levar o outro a uma condição melhor? Será que a gente renuncia ao ego de querer sempre beneficiar-se? De querer levar vantagem em tudo? Quando é que você vai fazer isso? Porque se você fizer isso várias vezes, você vai tocar a marca divina em você. Eu tenho uma cicatriz no cérebro, uma cicatriz interna do meu AVC. É uma cicatriz que hoje deve ter por volta de 1,5 cm a 2 centímetros no cérebro direito. E eu costumo dizer aos meus amigos que a gente caminha, que eu resolvi colocar a marca de Deus visível aos médicos, porque sai na tomografia, está visível. Esta é uma marca divina que ninguém vê, mas ninguém me tira. Ela é minha, ela me pertence. Ela veio porque Deus disse assim para mim: ó, você está vendo? Eu posso lhe tirar daí e lhe trazer para cá. Eu posso. Essa marca é Deus conversando comigo. Deus dialoga com você de N maneiras. Será que vocês vão precisar de uma marca como a minha para dialogar com Deus? Talvez não precisem. Está acessível a qualquer um de vocês o encontro com o divino em vocês. Considere que essa marca divina é que impulsiona, é que é a propulsão de tudo, é que é a sua motivação. Num desses dias do carnaval, eu acordo, não sei se vocês sabem, todo dia
entre 5 e 5h15 da manhã para caminhar. E eu chamo quem está comigo para ir junto, né? A maioria não vai, porque é muito cedo para eles, né? E eu chamei meu genro para ir comigo num dos dias. Ele foi, não 5h15. Ele disse: meu sogro, se for 7 horas da manhã, eu vou. Fazendo uma concessão. E eu resolvi fazer essa concessão pela companhia dele, né? Pela companhia dele, porque eu também quero que minha filha seja feliz. E aí, eu saí para caminhar com ele e conversamos sobre muitos assuntos, principalmente de direito, porque ele me fala da tese dele, né? Ele está aplicando agora para Harvard. Então nós conversamos muito sobre a tese dele, né? E conversamos sobre o espiritismo, não sei porquê, mas sempre tem assunto espírita, né? A gente conversa. E eu disse para ele: olha, você não está aplicando para Harvard? Não tem uma vaga? Escreva aí, num papel, e bote no principal livro de consulta seu: esta vaga é minha. Coloque escrito aí. Diga, escreva como um recado para Deus: esta vaga é minha. Depois que você escrever, me pergunte a resposta, porque eu vou fazer de Deus e vou lhe dar a resposta. Aí, isso foi de manhã cedo, ele se apressou, tomou banho e tal, escreveu no papel e disse: não, eu já escrevi, qual é a resposta? É simples: a vaga é sua, faça por merecer. A resposta de Deus para você será sempre essa: faça por merecer. E o merecimento significa um investimento de vida. Sacrifiquem a atual encarnação. Pode sacrificar em prol do crescimento pessoal. Sacrifiquem os luxos, as vaidades, os desejos de aparecer, de se mostrar. Sacrifiquem. Invistam no desenvolvimento espiritual, na propriedade de si mesmo. Isto é fazer por merecer. Sacrifiquem. Podem ter uma vida regrada, sacrificial. Não tem problema. 80, 100 anos passa muito rápido, muito rápido. Você nem dá conta do quão rápido isso passa. E vocês vão olhar para trás e dizer: poxa, eu fiz por merecer, porque eu investi em mim, eu investi na vida, eu cresci, eu me melhorei como pessoa. Mas se você chegar à minha idade, ou um pouco mais velho, e disser assim: ainda tenho esperança de não morrer agora, eu tenho esperança que Deus vai me salvar, meus pêsames, só matando, só uma próxima encarnação, para ver se você volta e fica olhando para frente de outra forma, e não de uma maneira arcaica, antiga, de querer a salvação pessoal. O amor é a força propulsora do universo. O amor é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é tocar a marca divina na sua alma. Muita paz.